Ana sentia que algo estava diferente entre ela e Daniel. Os silêncios se tornavam mais longos, os abraços mais frios. Durante anos, eles haviam construído uma vida juntos, cheia de sonhos compartilhados e promessas sussurradas no escuro. Mas, ultimamente, cada conversa terminava em uma discussão vazia, e cada tentativa de aproximação dela era recebida com um olhar distante. Daniel já não a olhava como antes, e isso a matava por dentro. Naquela noite, quando ele chegou tarde do trabalho, Ana decidiu perguntar: "O que está acontecendo com a gente, Daniel?" Ele suspirou, esfregando o rosto cansado. "Acho que não dá mais, Ana." As palavras caíram como lâminas afiadas, cortando qualquer esperança que ela ainda carregava. "Eu não te amo mais como antes." E com isso, ele foi embora, deixando Ana sozinha com o peso de um casamento desfeito e um coração partido. Nos dias seguintes, a dor se transformou em uma mistura de raiva e tristeza. Ana tentava entender o que havia dado errado, onde tinham se perdido. Mas nada poderia prepará-la para a revelação que viria depois. Daniel não apenas seguiu em frente rapidamente, mas o fez com sua melhor amiga, Camila. Era como se todo o seu mundo tivesse sido arrancado dela de uma vez só. O choque foi substituído por indignação quando viu os dois juntos pela primeira vez. Camila sempre estivera presente, mas Ana nunca imaginou que ela seria capaz de algo assim. A traição vinda de duas pessoas que ela mais confiava era como um golpe profundo, e, pela primeira vez, ela percebeu que não conhecia realmente quem estava ao seu lado. Enquanto Ana tentava juntar os pedaços da sua vida, Daniel e Camila se exibiam como se nada tivesse acontecido. As redes sociais estavam cheias de sorrisos e declarações de amor que faziam Ana sentir um gosto amargo na boca. Mas o que a consumia não era apenas a dor da perda, e sim a necessidade de entender. Será que tudo aquilo já acontecia enquanto ela ainda estava casada? Uma noite, incapaz de conter sua angústia, Ana resolveu confrontar Camila. Encontrou-a em um café, com um sorriso falso de quem sabe que fez algo errado, mas não se importa. "Por quê?" Ana perguntou, sua voz carregada de dor. Camila deu de ombros, mexendo o café lentamente. "Eu não planejei isso, Ana. Simplesmente aconteceu." Mas Ana sabia que traições nunca simplesmente acontecem. Elas são escolhas. Daniel evitava Ana a todo custo, como se apagar o passado fosse mais fácil do que encarar as consequências. Mas ela não seria apagada tão facilmente. Mesmo ferida, sabia que sua história ainda não tinha acabado. Ela precisava se reconstruir, entender o que queria para sua vida e, acima de tudo, mostrar que não seria uma vítima dessa história. Os dias foram passando, e Ana decidiu que não poderia mais se esconder. Voltou ao trabalho, começou a sair mais, mesmo quando tudo dentro dela gritava para ficar na cama. Cada passo longe do sofrimento era uma pequena vitória. Mas esquecer não era tão simples quanto parecia. Enquanto isso, Daniel começava a perceber que a felicidade com Camila não era tão perfeita quanto ele imaginava. Pequenas discussões surgiam, os sorrisos forçados tornavam-se cada vez mais frequentes. Talvez ele tivesse se enganado ao achar que o problema era seu casamento com Ana. Talvez o problema estivesse dentro dele. Enquanto os três lidavam com as consequências de suas escolhas, a vida continuava, implacável, deixando claro que o passado nunca desaparece tão facilmente. Ana estava prestes a descobrir que, às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito maior. Ana passou a se concentrar mais em si mesma. Começou a frequentar a academia, mudou o visual e se dedicou ao trabalho como nunca antes. Seus colegas perceberam a diferença, e ela sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava retomando o controle da própria vida. Ainda doía ver Daniel e Camila juntos, mas a dor começava a se transformar em determinação. Daniel, por outro lado, sentia que algo estava errado. A relação com Camila não era tão simples quanto ele imaginava. Pequenos desentendimentos viravam brigas constantes, e ele começou a perceber que a dinâmica entre eles não tinha a mesma cumplicidade que existia com Ana. O vazio que tentava preencher continuava ali. Uma noite, Ana encontrou um antigo amigo, Lucas, em um evento do trabalho. Eles sempre tiveram uma boa conexão,
mas ela nunca havia olhado para ele dessa forma. No entanto, naquela noite, pela primeira vez, sentiu uma leveza ao conversar com ele. Lucas era divertido, inteligente e parecia genuinamente interessado em ouvi-la. Camila começou a notar as mudanças em Daniel. Ele já não demonstrava tanto entusiasmo no relacionamento, e os silêncios constrangedores se tornaram frequentes. Ela começou a sentir que talvez tivesse cometido um erro ao se envolver com ele. Afinal, uma relação construída sobre traição dificilmente teria uma base sólida. Ana e Lucas começaram a se encontrar com mais frequência. No início, ela hesitava, com medo de se entregar a algo novo. Mas Lucas não tinha pressa. Ele respeitava o tempo dela, e isso fazia com que Ana se sentisse confortável ao lado dele. Pela primeira vez em meses, ela ria de verdade. Daniel viu Ana e Lucas juntos em um café. Sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. A ideia de que Ana poderia seguir em frente o incomodava mais do que imaginava. Por mais que tivesse escolhido Camila, parte dele não suportava vê-la feliz sem ele. Camila também percebeu a mudança no comportamento de Daniel. Você ainda sente algo por ela, não sente? Perguntou certa noite. Ele não respondeu de imediato. Olhou para Camila, mas, em sua mente, a imagem de Ana e Lucas juntos parecia ecoar como um alerta incômodo. A confusão dentro de Daniel só aumentava. Ele começou a questionar todas as suas escolhas. Será que havia cometido um erro ao deixar Ana? Será que o amor que sentia por ela nunca realmente tinha acabado? Enquanto isso, Ana continuava sua jornada de autodescoberta. Mesmo que uma parte dela ainda sentisse a cicatriz do passado, ela percebia que, talvez, finalmente estivesse pronta para algo novo. E pela primeira vez, ao pensar no futuro, não sentia medo. Ana começou a se permitir viver novas experiências. Lucas se tornava uma presença cada vez mais constante, e a cada encontro, ela percebia o quanto era bom ter alguém que realmente a valorizasse. Ainda assim, havia momentos em que as lembranças de Daniel surgiam, trazendo dúvidas sobre o que realmente sentia. Mas Ana decidiu não se apegar ao passado. O presente era sua prioridade. Daniel, por sua vez, estava inquieto. As discussões com Camila se tornaram mais frequentes, e ele se pegava revivendo memórias ao lado de Ana. Ele não queria admitir, mas sentia falta dela. O riso espontâneo, a cumplicidade, a forma como ela o compreendia sem que precisasse dizer uma palavra. Algo dentro dele gritava que havia tomado a decisão errada. Camila não era ingênua. Sabia que Daniel estava distante e que Ana ainda ocupava um espaço na mente dele. Cansada de viver na sombra de um amor inacabado, decidiu confrontá-lo. Se você ainda a ama, então vá atrás dela, disse, exausta da incerteza que pairava sobre os dois. As palavras dela ecoaram na mente de Daniel, forçando-o a encarar a verdade que vinha evitando. Lucas percebeu que Ana, por mais que estivesse feliz ao seu lado, ainda carregava dúvidas. Não queria pressioná-la, mas também não desejava ser uma segunda opção. Em um jantar, decidiu ser sincero. Eu gosto de você, Ana. Mas preciso saber se está pronta para isso. Ela hesitou antes de responder, percebendo que precisava resolver os resquícios do passado antes de seguir em frente completamente. Uma noite, Daniel e Ana se cruzaram por acaso em uma livraria. Foi um encontro inesperado, carregado de emoções mal resolvidas. Olharam-se em silêncio por alguns instantes antes que ele tomasse coragem para falar. Senti sua falta. As palavras vieram com um peso que Ana não sabia se estava pronta para carregar novamente. A conversa fluiu de forma tensa, mas sincera. Daniel confessou que havia cometido um erro e que, mesmo tentando seguir em frente, não conseguia tirá-la da cabeça. Ana escutava atentamente, sentindo uma mistura de raiva e saudade. Parte dela queria dizer que já era tarde demais, mas outra parte não conseguia ignorar a história que compartilharam. Lucas notou que Ana estava diferente depois desse encontro. Ela tentava agir naturalmente, mas ele sabia que algo estava incomodando. Foi Daniel, não foi? Perguntou. Ana confirmou, sem saber como se sentia. Estava diante de uma encruzilhada.
Seguir com o novo ou revisitar o antigo? Camila, por outro lado, decidiu que não queria mais estar onde não era prioridade. Pegou suas coisas e foi embora, deixando Daniel sozinho com seus arrependimentos. Agora, ele precisava decidir se lutaria para reconquistar Ana ou se a deixaria ir para sempre. Ana, dividida, buscava respostas dentro de si mesma. Tinha medo de cometer os mesmos erros, mas também sabia que, independentemente da escolha, precisava fazer o que era melhor para ela. E, pela primeira vez, sentiu que não dependia de mais ninguém para encontrar sua própria felicidade. Ana decidiu se afastar um pouco de tudo. Precisava de um tempo para pensar sem influências externas. Viajar sozinha parecia uma boa ideia, então escolheu um destino tranquilo, onde pudesse refletir sobre seus sentimentos. Lucas compreendeu e respeitou sua decisão, enquanto Daniel sentia que sua chance de reconquistá-la estava escapando. Durante a viagem, Ana redescobriu prazeres simples: ler sem pressa, caminhar sem destino e observar o mundo ao seu redor. A solidão lhe trouxe clareza. Ela não queria ser definida pelo passado, mas também não podia ignorá-lo. Sabia que, quando voltasse, precisaria tomar uma decisão definitiva. Daniel, inquieto, tentou seguir sua rotina normalmente, mas cada dia sem Ana parecia mais insuportável. Ele a procurou, mas soube que ela tinha viajado. Isso apenas reforçou sua sensação de perda. Sentia que o tempo estava contra ele e que talvez já fosse tarde demais. Lucas, por sua vez, continuava presente, mas sem pressioná-la. Ele queria estar ao lado dela, mas entendia que Ana precisava desse momento para si mesma. A insegurança o incomodava, mas ele acreditava que, se fosse para ser, aconteceria no tempo certo. Quando Ana retornou, se sentia renovada. Convidou Lucas para conversar e foi honesta sobre tudo. Disse que gostava dele, mas que ainda existiam dúvidas dentro dela. Ele ouviu em silêncio e, apesar da decepção, valorizou a sinceridade dela. Se precisar de mais tempo, eu espero, respondeu, mas Ana sabia que não podia mantê-lo em espera por algo incerto. Daniel soube do retorno de Ana e decidiu que não podia mais adiar a conversa. Apareceu na porta dela, visivelmente nervoso. Eu sei que fui egoísta e imaturo. Mas eu te amo, e não posso continuar fingindo que não. Ana o ouviu, mas não respondeu de imediato. Sentia que não poderia basear sua decisão apenas no amor. A dúvida permanecia. Ana se questionava se Daniel realmente havia mudado ou se era apenas medo da solidão. Por outro lado, Lucas representava algo novo, uma promessa de um futuro diferente, mas sem a intensidade da história que teve com Daniel. Os dias passaram, e Ana decidiu se concentrar no trabalho e nos próprios sonhos. Começou um projeto pessoal que há tempos adiava, mergulhando em si mesma. Percebeu que não precisava decidir nada naquele momento. Seu futuro não dependia de estar com alguém, mas de estar bem consigo mesma. Daniel e Lucas continuaram em sua vida, cada um à sua maneira. Nenhum deles queria desistir, mas sabiam que agora era Ana quem ditava o ritmo. Ela sentia que, independentemente da escolha que fizesse, queria ter certeza de que era por ela mesma, e não pelo medo de estar sozinha. O destino, no entanto, sempre encontra maneiras de surpreender. E quando menos esperava, Ana se viu diante de uma situação que poderia mudar tudo. Ana sentia que, por mais que tentasse evitar, precisaria encarar seus sentimentos de frente. As semanas passavam, e a indecisão ainda pairava sobre sua mente. Mas o inesperado aconteceu. Um novo projeto no trabalho exigiu que ela viajasse novamente, dessa vez para um evento importante na empresa. Daniel soube dessa viagem e, impulsionado pelo medo de perdê-la de vez, decidiu que não podia esperar mais. Pegou o primeiro voo para o mesmo destino, disposto a lutar por ela. Lucas, por outro lado, manteve-se discreto, mas sentia que, se Ana realmente quisesse estar ao seu lado, não haveria mais dúvidas. Ao chegar ao evento, Ana se dedicou ao trabalho, evitando distrações. Mas, no fim da primeira noite, ao sair do hotel, encontrou Daniel a esperando. Eu precisava te ver. Precisava falar tudo o que ficou preso dentro de mim, disse ele. Ana hesitou, mas acabou concordando em ouvi-lo.
A conversa foi intensa. Daniel falou sobre seus arrependimentos, sobre como sua relação com Camila nunca foi real, sobre como cada dia sem Ana era um tormento. Eu sei que demorei para perceber, mas você sempre foi a pessoa certa para mim, ele confessou. Ana, embora tocada por suas palavras, sabia que não poderia tomar essa decisão apenas com base na emoção. Enquanto isso, Lucas se perguntava se deveria continuar insistindo. Ele amava Ana, mas não queria viver à sombra de outro homem. Decidiu dar espaço a ela, mas com a certeza de que não esperaria para sempre. Os dias passaram e, ao retornar para casa, Ana sentia o peso das escolhas que precisaria fazer. Lucas percebeu sua hesitação e a procurou. Eu não quero que você fique comigo só porque tem medo de tentar algo novo, disse ele. Se ainda ama Daniel, precisa ser honesta consigo mesma. Ana se emocionou, pois sabia que Lucas merecia alguém que estivesse inteira ao lado dele. Por outro lado, Daniel também aguardava. Ele sabia que já tinha cometido erros demais e que, dessa vez, se Ana o escolhesse, precisaria ser por uma razão verdadeira e não por nostalgia do passado. Ana decidiu se isolar por um tempo, buscar um lugar onde pudesse refletir sem influências externas. Sentia que seu coração estava dividido, mas não queria mais viver na dúvida. Seu futuro não poderia ser definido pelo medo de perder alguém, mas pelo que realmente queria para si mesma. Os dias de reflexão trouxeram clareza. Quando finalmente retornou, sentia-se pronta para encarar tudo. Mas o destino, mais uma vez, parecia ter outros planos. Uma notícia inesperada chegou, colocando todas as suas certezas em xeque e mudando completamente o rumo da história. Ana não esperava que sua vida fosse virar de cabeça para baixo tão rapidamente. A notícia que recebeu a deixou sem chão. Sua mãe, que sempre fora seu porto seguro, estava doente. A gravidade da situação fez com que qualquer indecisão sobre sua vida amorosa parecesse insignificante. Sem pensar duas vezes, ela embarcou para sua cidade natal para ficar ao lado da mãe. Lucas e Daniel souberam da situação e, cada um à sua maneira, tentaram demonstrar apoio. Lucas enviava mensagens discretas, respeitando o espaço dela, enquanto Daniel fez questão de aparecer para oferecer ajuda pessoalmente. Os dias no hospital foram longos e desgastantes. Ana se sentia perdida, mas encontrou força na necessidade de cuidar de sua família. Durante esse período, Daniel se mostrou mais presente do que nunca. Ele era paciente, compreensivo e, acima de tudo, constante. Isso mexeu com Ana, que começou a enxergá-lo sob uma nova perspectiva. Lucas, ao perceber a aproximação entre os dois, começou a se afastar. Não queria ser um peso, tampouco competir por atenção em um momento tão delicado. Ana notou sua ausência, mas não conseguia lidar com mais uma questão emocional naquele momento. Tudo o que importava era sua mãe. O tempo passou, e a saúde de sua mãe começou a apresentar melhora. Com isso, Ana finalmente teve um respiro para refletir sobre sua própria vida. Daniel estava ao seu lado, como sempre, mas agora sem cobranças. Ele apenas queria estar ali, e isso fez Ana se perguntar se seu coração já havia escolhido sem que ela percebesse. Certa noite, sentada na varanda de sua casa, Ana viu uma mensagem de Lucas. Ele perguntava como ela estava e se precisaria de algo. Aquilo a tocou, pois mesmo distante, ele ainda se importava. Mas algo dentro dela já sabia que a relação entre eles não seria mais a mesma. Daniel apareceu pouco depois, trazendo um chá quente e um olhar sereno. Sei que ainda tem muitas dúvidas, e não estou aqui para te pressionar. Só quero que saiba que, independente do que decidir, eu estarei feliz se você estiver feliz. As palavras dele ficaram ecoando na mente de Ana. Pela primeira vez, ela sentia que podia escolher sem medo, sem o peso do passado ou a pressão do futuro. Agora, a decisão estava em suas mãos. No dia seguinte, Ana resolveu conversar com Lucas. Encontrarão-se em um café discreto, e ela foi sincera. Disse que o admirava e que ele significava muito para ela, mas que seu coração já tinha feito uma escolha. Lucas ouviu em silêncio, com um olhar compreensivo. Eu só quero que você seja feliz, Ana. Se for com ele, espero que ele saiba te valorizar.
Ana sabia que havia chegado a um ponto sem retorno. Agora, restava apenas uma última conversa, aquela que definiria seu futuro de uma vez por todas. Ana tomou coragem e marcou um encontro com Daniel. Sentia que precisava encerrar esse ciclo da maneira certa. Quando o encontrou, percebeu a ansiedade no olhar dele, mas também viu algo novo: paciência. Não havia mais urgência ou desespero, apenas uma espera silenciosa por sua resposta. Sentaram-se em um banco de praça, como já haviam feito tantas vezes no passado. Ana respirou fundo antes de falar. Eu precisei de tempo para entender o que realmente queria. Passei tanto tempo tentando agradar os outros que esqueci de me perguntar o que me fazia feliz. Agora, eu sei. Daniel segurou sua mão com delicadeza, esperando que ela continuasse. Eu quero tentar de novo, mas com calma. Não quero que seja uma repetição do que já fomos, e sim algo novo, mais forte, mais maduro. Daniel sorriu, puxando-a para um abraço demorado. Eu espero o tempo que for preciso. Só quero que seja verdadeiro. Os dias seguintes foram de recomeço. Não havia pressa, apenas a construção paciente de algo sólido. Ana se permitiu redescobrir Daniel sem as marcas do passado, e ele mostrou que estava disposto a fazer diferente. Pequenos gestos passaram a ter mais significado do que palavras, e, aos poucos, a confiança foi sendo restaurada. Lucas, por sua vez, seguiu sua vida. Continuaram amigos, mas a distância natural fez com que o contato diminuísse. Ana sabia que ele encontraria alguém que o amasse do jeito que ele merecia. A lembrança dele era doce, sem arrependimentos ou mágoas. A saúde da mãe de Ana continuava melhorando, o que a deixava mais leve. Com mais tranquilidade, decidiu retomar seus planos pessoais, incluindo aquele projeto adiado há tempos. Agora, sentia-se capaz de equilibrar amor, família e carreira sem precisar abrir mão de sua identidade. Um ano depois, numa tarde ensolarada, Ana e Daniel caminhavam de mãos dadas pela mesma praça onde haviam recomeçado. Ele parou de repente e segurou o rosto dela com ternura. Nunca estive tão certo de algo na minha vida. Quero continuar te escolhendo todos os dias. Ana sorriu, sabendo que também faria essa escolha. Não houve pedidos grandiosos ou promessas vazias, apenas a certeza silenciosa de que estavam exatamente onde deveriam estar. O passado havia ensinado, mas não os prendia mais. Agora, só existia o presente e o desejo de construir o futuro juntos. A história deles não era perfeita, mas era real. E isso era o suficiente.